gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar da inclusão da pessoa com deficiência no esporte, aqui no estúdio com a gente Silva Menezes, que é professor de Educação Física e também pesquisador, está fazendo aí doutorado nessa área na Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, muito obrigada por estar trazendo esse assunto, essa discussão aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o trabalho que a gente desenvolve lá na UFPR. Quando a gente fala em inclusão social, pessoa com deficiência, a sensação que se tem aqui, toda vez que você cita uma pessoa com deficiência que alcançou alguma etapa, que alcançou o sucesso, seja no esporte ou qualquer outra área, você está sempre associando isso à questão da superação, do drama, é aquela questão. A sensação é que não é por respeito, e sim por pena. Essa é uma discussão que vem, né, acontecendo dentro da área da sociologia do esporte, que tem se debruçado sobre o assunto, porque os pesquisadores vêm identificando que isso pode tem uma certa ambivalência. Uma primeira, de um ponto de vista positivo, né, de trazer um reconhecimento social de que essas pessoas realmente superam uma série de obstáculos no cotidiano, né, de acessibilidade, né, e outros fatores que bloqueiam a deficiência, de certa forma, né, a participação social. Mas, de outro lado, do ponto de vista negativo, é de que sugere que existe uma baixa expectativa sobre essas pessoas dentro da sociedade, né? Então, quando elas alcançam, né, uma medalha paralímpica, por exemplo, né, se cria todo esse alarde como se eles não fossem realmente capazes disso, né? Mas, na verdade, eles são atletas de alto rendimento, no caso do esporte, assim como os atletas olímpicos, né? Então, não se justifica tanto, né, o argumento, a crítica que se faz é que não se justifica tanto esse discurso de superação, né? Eles são tão capazes como, né, nós, né, tidos como normais. É um grande equívoco você tá fazendo, se você está falando em inclusão, você está sempre fazendo associação com o drama, até porque muitas pessoas, elas nascem com essa deficiência e é dessa forma que elas aprenderam a viver. Sim, inclusive essa ideia do drama, do trágico, né, quando se adquire uma deficiência, no caso desses que têm a deficiência adquirida, para muitos deles isso, pelo contrário, não foi um problema, né? A história da Rosiane, do atletismo, a Rosinha, conhecida como a Rosinha, que é medalhista paralímpica de arremesso de peso, de dardo, ela mesma fala que, né, ter perdido uma perna foi como se fosse uma dádiva para ela, porque depois disso, né, ela foi encontrada por um treinador, foi levada para treinar e hoje é atleta de alto rendimento, né? Consegue sobreviver com isso. Conquistou basicamente tudo que ela tem hoje através do esporte. Eu queria dar uma pausa aqui na entrevista e trazer para quem está em casa um vídeo, na verdade é um musical, tá? É um musical que a gente tirou do Canal 4, né? Do Channel 4, que é um canal britânico, para a gente dar uma ideia aqui do que é a capacidade, assim, a normalidade e a vitória de uma pessoa com deficiência. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can.
Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Essa é uma forma excelente de você fazer essa inclusão. Isso, essa propaganda que o Channel 4, Canal 4 britânico, faz, né, desde 2012, quando eles compraram os direitos de transmissão dos Jogos Paralímpicos em Londres, exatamente para frisar e para ressaltar as capacidades que essas pessoas com deficiência têm. Né, de tocar uma bateria, de tocar algum outro instrumento, fazer coisas do cotidiano, criarem seus próprios filhos, né, que em muitos casos se tem a ideia de que, por exemplo, alguém que é paraplégico ou tetraplégico nem filho pode ter. Então, acho que esse retrato que a mídia inglesa, especialmente o Canal 4 britânico, vem fazendo é para chamar a atenção para as capacidades e desconstruir a ideia de limitação, de incapacidade, né, de que eles são pessoas, né, sem função social. Eu acho que é uma ruptura de paradigma, uma mudança de ótica que vem sendo feita lá na Inglaterra e que aqui no Brasil o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo esforços para também tentar mudar isso. E eu acho que isso tem que ser mudado e logo, porque quando a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente não está falando de um número baixo, porque tem as pessoas com deficiência que nasceram com algum tipo de deficiência e tem aquelas pessoas que adquiriram a deficiência, seja por um acidente de trânsito, enfim. Ou seja, os números não são pequenos. Sim, a ideia da deficiência congênita, né, é adquirida, inclusive há um certo conflito, né, entre esses dois grupos, por exatamente interferir no modo de perceber a deficiência. Né? As pessoas que nascem com a deficiência, de certa forma, não percebem ter perdido nada. Para eles, esse é o mundo, né? Ou sem duas pernas, ou sem dois braços, ou sem enxergar. Né? Então, na verdade, para eles não é, né, do ponto de vista de eficiência ou deficiência, não é deficiente. Então, há inclusive um conflito dentro disso e que também é uma ruptura de paradigma novamente, né, de se tirar a ideia da deficiência como alguma patologia, né, ou uma doença que precisa ser curada, né, tratada, claro, né, não negando o ponto de vista médico, mas entendendo que, em muitos casos, a deficiência ou a limitação pode estar na sociedade como ela se organiza. Né, por falta de acessibilidade, né, porque né, se constroem prédios com escadas e não com rampas. Então, existe uma série de elementos em volta desse contexto que precisam ser pensados. Né, e aí, você falando dessa questão do esporte, aí me veio aqui a cabeça, olha, a gente está falando do esporte da pessoa com deficiência, certo? E as academias estão preparadas para receber essas pessoas? E nas escolas, na hora de estimular a prática de esporte, será que essas escolas também estão preparadas? Eu estou falando de escolas públicas, escolas particulares. A gente vai dar uma pausa, a gente vai precisar do intervalo. E aí, antes do intervalo, vocês vão ficar aí com mais um vídeo que a gente separou aí para vocês do YouTube, mostrando o que, de fato, representa essa inclusão no esporte.